Se você ainda não comprou o seu primeiro imóvel, eu tenho uma grande notícia para você. A partir de agora nós vamos começar o Construindo Patrimônio e nesse episódio, nesse programa, você vai aprender as melhores dicas para você sair do zero, comprar o seu primeiro imóvel, sua primeira casa, seu primeiro apartamento, seja para morar, seja para investir. Nesse programa aqui a gente vai trazer dicas práticas de como você pode sair do zero. Até porque talvez você esteja se perguntando como que eu faço para adquirir o primeiro imóvel, se eu posso usar o FGTS, quanto que eu preciso ter, se nome sujo impede, enfim. Fique em paz, fica tranquilo, que aqui nesse programa, Construindo Patrimônio, a gente vai te passar todas as dicas de tudo que você precisa para dar esse primeiro passo. Então, meu nome é Pedro Manhães, você está no Construindo Patrimônio e a partir de agora se prepare, você vai receber todas as ferramentas necessárias para fazer essa primeira aquisição. E hoje, nesse primeiro episódio, eu tenho aqui a honra de receber um grande amigo, um cara que já está há mais de 11 anos no mercado, já ajudou mais de 100 pessoas a adquirirem o seu primeiro imóvel. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 100 pessoas adquiriram seu primeiro imóvel. E ele está aqui hoje com a gente para o quê? Passar para nós algumas dicas, algumas orientações e o melhor. 3 imóveis reais que são disponíveis agora mesmo para que você possa dar esse primeiro passo. Então, antes de tudo, não se arme aí atrás, porque o que você vai receber aqui pode de fato mudar a situação onde você se encontra, que é talvez não ter ainda um imóvel ou pensar que fazer investimentos imobiliários é só para quem tem muito dinheiro, é muito caro. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, Lucas Tonin. É um prazer receber você aqui. Obrigado pelo convite. E é isso aí. Bora conversar? Eu que agradeço aí o convite, Pedro. Vai ser uma honra aí trocar informações. E o que você passou de início às vezes tem muitas dúvidas o cliente em querer comprar seu primeiro imóvel. E a minha função hoje vai ser realmente quebrar esses paradigmas, tirar todas essas dúvidas possíveis e fazer com que aquele cliente, aquela pessoa que quer investir no seu primeiro imóvel, de fato dê esse passo e adquira, né, o seu primeiro e construa seu patrimônio hoje. Maravilha. Então vamos lá. Eu fui um pouco complicado na exigência que eu pedi para você, né? Vamos falar a verdade. A gente está em Balneário Camboriú, uma cidade caríssima, uma cidade que é conhecida pelo metro quadrado mais caro do Brasil. Exatamente. Ou um dos mais caros do Brasil. E eu pedi para você trazer aqui imóveis de 250 a 400 mil que sejam na região de Balneário. Isso seja mesmo. Camboriú, Itajaí, Itapema, aqui nesse redor de Balneário. Até porque Balneário é uma cidade de 50 quilômetros quadrados, né? É muito pequeno. É muito pequeno. Uma cidade onde talvez um bairro lá de Camboriú até a praia de Balneário, a gente vai rodar 8 quilômetros. Então é extremamente pequena. Então, é possível comprar um imóvel aqui na região com 250 mil, Lucas? É possível sim. O pessoal leva muito em conta que Balneário é uma cidade caríssima, porque é o metro quadrado mais caro, está sempre em primeiro, top 5 Brasil, né? Os bairros ali crescem, né? Barra Sul, Barra Norte, mas esquecem de Camboriú, que é uma cidade do lado. Sim. Né? A gente brinca até que é do lado de cada BR. Nós temos, um pouco acima, na região norte, né, o litoral norte, nós temos Itajaí, né, uma cidade pujante, Itapema logo abaixo. Então, nós temos material para esse tipo de público, até porque, além de turismo, nós temos muitos trabalhadores. Então, a cidade ela tem uma vida, né, as cidades, né? Então, nós temos, sim, imóveis de 250 até aí valores estratosféricos, mas a partir de 250 você consegue sim fazer um belo investimento aqui na região. Então, meus amigos, se preparem que esse episódio vai ser imperdível. Então, para quem não te conhece, Lucas, conta um pouquinho sobre você. Claro. Por favor. Bom, eu tenho apenas 11 anos de mercado, né? Comecei em 2014 lá em Curitiba. Eu comecei de uma forma até engraçada, né? Eu trabalhava no varejo alimentar, era gerente de um supermercado da região. E nunca tive o interesse de procurar saber sobre imóveis, né? E até me permita rapidamente contar, a história ela surgiu através de um amigo, né, que trabalhou comigo no supermercado. E ele saiu antes de 2014 e ele entrou numa imobiliária e teve o prazer e um pouco de sorte em relação a isso, a vender um imóvel, né? Acredito eu que na época era um imóvel de 1.800.000, 1.600.000. E ele me ligou, 1.800.000, né? Imagina, já começar e começar Tirou bem, a sorte, né? grande, né? E começar bem, né? E ele me liga, olha, Lucas, me chamava pelo sobrenome, né? O Toninho, você tá trabalhando no mercado a semana inteira, tá
tá trabalhando segunda a segunda e você pega e você não tem folga, você não tem vida. E eu tô aqui, eu vendi um imóvel, ganhei R$32 mil de comissão. Eu falei, tá, é maluco, isso não existe, né? Onde que você vai ganhar uma comissão de 32 mil, né? Porque a gente está acostumado à venda, né? A gente está acostumado à questão vai ganhar uma comissão 0,5 lá de uma venda de um produto ali do supermercado em geral, né? E aí você pega e ganha 32 mil. Eu não acreditei, né? Fora da realidade. Fora da realidade. Mas eu sou um cara teimoso, né? Eu sou um cara que gosta de... Sou que nem São Tomé, né? Eu só acredita vendo, né? Então, fui ver isso daí. Fui convidado e fui numa imobiliária. Até então, na época, era uma das maiores do Brasil, inclusive. Tinha franquias, né? A franquia da Praça de Curitiba era a terceira maior do Brasil. E eu fui lá, fiz uma prévia, uma entrevista. E acabei gostando. Entrou lá, tinha 150, era absurdo, assim. Tudo absurdo, tudo exorbitante os valores. A quantidade de pessoas para fazer entrevista era grande. A quantidade de imóveis para vender era gigantesca. A gente não tinha noção, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei, né? Entrei nessa imobiliária. Fiz um estágio, digamos assim, porque eu estava trabalhando no supermercado ainda. Estava cursando a faculdade também. Tinha iniciado, né? Então eu peguei e falei, vou fazer um teste. E aí, nesse teste aí, acabou dando certo. Entrei. Não deu tão certo, porque o mercado imobiliário, ele é cíclico, né? Então, na época que eu entrei, provavelmente eu não tive tanta sorte quanto ele. E eu fiquei 8 meses sem vender. 8 meses? 8 meses sem vender. Eu entrei, mas não vendi nada. Fiquei lá como... O que é super normal no mercado imobiliário, né? Sim, a gente não... Na época você não percebe, mas depois você vai ver que eu peguei uma época de tava começando a cair as vendas, né? Uma fase ruim, não seria talvez uma crise ainda instalada no Brasil, mas uma fase ruim, né? A gente tava em ano de Copa do Mundo, né? E após isso a gente teve algumas questões políticas, enfim, mas era uma pré-crise ali. Então, depois, agora, conversando hoje, a gente verifica que teve 3 fatos, 3 ciclos aí que atrapalharam o mercado imobiliário, mas acontece, né? Sim. Tem que ter, é importante que tenha até para poder organizar esse mercado. E aí, nesse período, eu fiquei, não desisti, né? Estava no supermercado, fiz esse estágio, né? Um grande mentor, um corretor virou um grande amigo meu, me ensinou muito, né? Eu peguei muito aprendizado nessa época. E aí depois, logicamente, né? Saí, voltei. Aí em 2016, aí realmente eu resolvi abraçar a causa. Então eu peguei de fato no mercado imobiliário. Tive um retorno depois no varejo, mas foi pequeno. Mas aí eu voltei no mercado imobiliário com força. E aí nesse momento, sim, né? Eu lembro numa época que eu estava numa imobiliária e eu entrei na imobiliária, deu 30 dias, fiz a primeira venda, em 45 dias fiz a segunda, em 60 dias fiz a terceira. Eu falei, meu Deus, engrenou. Acho que a sorte veio para mim agora, né? Mas é fase, é período, acontece. Lucas, e me conta, você trouxe para nós que já fez venda para 100 pessoas do primeiro imóvel. Sim. Conta um pouco para nós sobre como foi essa experiência, como que é para você atender uma pessoa que quer adquirir o primeiro imóvel, porque eu acredito que você pega pessoas que têm alguns medos, né? Alguns receios. Sim. Inclusive o primeiro foi bem engraçado, porque o primeiro, o mercado imobiliário, ele é muito extenso, né? Se a gente for conversar do mercado imobiliário, nós vamos até semana que vem aqui diretamente, vai ter que ter água e café à beça aqui, né? A primeira venda, eu não esqueço, que foi muito engraçada, referente ao primeiro imóvel desse cliente, porque tudo que era para dar errado, deu naquele atendimento. Oh, meu Deus. O que eu quero dizer com isso? O primeiro que o cliente queria uma moradia, ele queria um produto pronto. Então, ele veio calçado que com 180, 190 mil, ele conseguiria adquirir o primeiro imóvel já pronto, nas condições dele, né? Não era à vista esse dinheiro. Esse foi um valor que ele colocou em mente para poder fazer a compra do primeiro imóvel, no imóvel pronto. Então, ele já veio preparado para comprar algo pronto para amanhã se mudar. Certo. Então, já veio com essa dificuldade certamente pontual, porque o que ele queria na região já não tinha. Imóveis nesse valor em Curitiba tem até hoje, mas depende da região. Então, na época, ele queria uma região mais central, ali na região do Água Verde, do Portão, né? Uma região central-sul.
Nós tínhamos algumas opções. Só que aí começa a cair no quesito financiamento, né? Entrada. Eu posso fazer isso? Na entrada, eu posso diluir a entrada. Financiamento, quanto que eu preciso, né? A grande pergunta do financiamento é quanto que eu tenho que receber por mês para fazer um financiamento. Esse valor dá na minha conta, né? Passa, né? Porque ela... Aprovar o crédito. Aprova, né? No banco. Então, veio essas perguntas. E aí, eu percebi uma situação que eu falando com ele, né? O Pablo, eu falei, Pablo... Mas por que em vez de você comprar... Você está morando em aluguel, sim. Quanto que você paga? Um valor X. Não me recordo na época, mas vamos colocar aqui R$1.000 por mês. Um valor X. E esse valor X, você consegue pagar mais uma parcela do mesmo valor? Só coloquei que... Você consegue pagar uma parcela do mesmo valor? Consigo. Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de você pegar e comprar para moradia, você compra para investimento. E aí ele falou, mas como assim? Então vamos lá, vamos pegar e vamos fazer as contas aqui. Peguei um imóvel para ele de um estúdio que estava em construção para daqui 3 anos. E aí a parcela dava R$600 por mês. R$600 por mês? 540 parcela inicial, se eu não me engano. Depois vai aumentando um pouquinho, né? Por causa do CUB, né? O INCC, a correção, né? Obrigatória. E aí ele, poxa, mas isso aqui eu consigo absorver. Mas eu não preciso pagar um valor lá na frente de 200 mil? Falei, não. Porque se você está comprando durante a obra, você vai pagar um percentual durante a obra. E lá na entrega você financia. Mas até lá você vai conseguir. Talvez você ganhe um dinheiro de um bônus. Você ganhe um dinheiro de uma participação de lucro. Ou alguma mesada aí de um familiar do teu pai. E você consegue adiantar a parcela. Mas o importante é que você está comprando hoje por um valor e amanhã já vai estar valendo outro. Isso foi em que ano, Lucas? 2014. 2014. 2015 essa. 2015. Correto. Qual que era o valor do imóvel na época? Tava em 250 mil. 250 mil. Isso. O cliente comprou, certo? Comprou. Quanto que vale esse imóvel hoje? Hoje ele deve estar valendo uns 580, 600 mil. Isso foi em Curitiba? Curitiba. Ele é um imóvel que dobrou o valor. Né? Ele teve uma valorização bem bacana. Se tratando de um estúdio, então ele chega num determinado limite. Só que o patrimônio que ele adquiriu ali no centro espetacular. Ele estava pagando R$600 a parcela, certo? Isso, exatamente. Hoje o imóvel que vale 580 mil. Qual que é o valor do aluguel de um apartamento desse então, hoje ele ganha muito com o Airbnb, na verdade. Com o Airbnb? Porque ele comprou muito bem posicionado esse imóvel. Então, nem ele imaginava isso. Então, hoje o faturamento dele com o Airbnb paga, por exemplo, o aluguel dele. E talvez, não exagerando, ele consiga pagar uma parcela de um outro estúdio em outro local. Né? E ele está crescendo o patrimônio dele. Eu acho que esse é um ótimo momento para eu apresentar um dos nossos patrocinadores desse episódio, que é o Casa na Praia. Para você que não conhece Casa na Praia, é uma gestora de apartamentos e imóveis de curta duração, o famoso Airbnb. Para quem que é o ideal o Casa na Praia? Para pessoas que têm imóvel aqui em Balneário Camboriú e que vem de vez em quando, que vem a cada 2 vezes, 3 vezes por ano ou mais e que quer ter uma empresa especializada na gestão desse imóvel que possa fazer com que ele tenha uma alta lucratividade, tenha um cuidado desse apartamento como se fosse o nosso, né? Como se fosse queridinho. De fato, o queridinho, e que isso possa de fato trazer para você um retorno muito bacana durante o ano, com segurança, né? A gente trabalha com vários tipos de imóveis, mas um marco bem bacana que eu fiquei feliz de ver agora no início desse ano é que a gente alcançou o primeiro 1,5 milhão de faturamento com o Casa na Praia. Então é algo muito legal porque de fato traz um retorno exponencial para os proprietários e a segurança de que tem sempre alguém olhando ali o seu imóvel, cuidando da manutenção e fazendo com que esse imóvel ele tenha uma lucratividade muito maior do que a locação anual, né, do que o formato tradicional ali de locação. Então, se você tem um imóvel em Balneário Camboriú ou região, Itapema, Itajaí, Camboriú, e você gostaria de ter um retorno ainda maior com ele, sem depender e sem ter, às vezes, o receio de entregar a chave para um inquilino e depois de 2, 3 anos ver como está o estado do seu imóvel, se você tem um imóvel, você sabe bem como que é isso, né? Eu convido você a entrar em contato conosco e saber quais são as melhores propostas que a gente pode oferecer para você. Lembrando
que não tem nenhum valor fixo, você não paga absolutamente nada, a gente ganha apenas na porcentagem daquilo que entregar para você. Então, se isso fizer sentido para você, pode entrar em contato com a gente que a gente vai te trazer mais informações. Então, continuando, Lucas, olha só, primeiro Isso imóvel, né? estúdio, vendeu, na época o valor dele era 280 mil? 250, 250 mil, com parcelas de R$600. Exato. Hoje esse imóvel vale mais de 500 mil. Mais 500 mil. 580 mil e tem um retorno por mês na faixa de... Olha, deve ter o quê? Uns 4.500 a 5.000 o Airbnb. Que maravilha. Então, por exemplo, ele fez, né? Fundou um patrimônio, não saiu do aluguel, que às vezes o cliente em si, ele pensa assim, a maioria, e isso eu não discordo, eu concordo, mas é bom conversar, que é referente a ter que sair do aluguel. Tem muito brasileiro que acha a obrigação sair do aluguel. E por vezes não, às vezes não é interessante. Se você colocar na ponta do papel a conta opa, peraí, eu tô pagando aluguel tanto, mas eu tenho um lucro de tanto aqui, eu tenho um faturamento aqui familiar, né? Eu e minha esposa, eu sozinho, enfim, eu tenho faturamento de tanto. Às vezes você não precisa alocar todo aquele patrimônio que você está guardado ali no aluguel, no imóvel próprio, e sim fazer outro patrimônio para gerar locação. Ou até nem locação, e sim comprar e vender, fazer a flipagem, né? Também. Que a gente tem uma outra área do mercado, que é a flipagem, que é muito bom, né? Que também é bem desconhecida no mercado. Então, às vezes o cliente ele tá acostumado com isso, né? Eu tenho que comprar para morar, né? Eu preciso sair do aluguel, E não, às vezes essa manobra ela é muito eficaz. E foi o caso do Pablo, né? O Pablo se deu super bem. Faz um tempo já eu não converso com ele, esses 2 anos aqui a gente conversou muito pouco, né? Mas acredito que ele não deva ter saído do aluguel, ele deve ter comprado alguns outros apartamentos aí. Então, esse caso gerou outros casos e a gente tem bastante cliente que... alguns históricos recentes que aconteceram isso, né? Eu vi um vídeo do Thiago Negro, ele falando, né? A compra do imóvel não é moda, né? Sim. Então, você comprar Bitcoin, você comprar fundos imobiliários, você ir para comprar ações, você tá comprando algo que, claro, você só compra porque tem perspectiva de crescimento, você só compra porque tem fundamentos que dizem que aquilo vai dar certo. Sim, claro. Agora, como já diriam os nossos avós, quem compra terra não erra. Não erra, né? E terra ninguém te tira também. Terra ninguém te tira. Independente se é para você morar ou se é para você investir, é uma segurança que você tem. Eu, particularmente, acredito que você comprar um imóvel, seja para investir ou para morar, é uma segurança. Segurança do quê? Que se algo errado acontecer, você não vai faltar com o básico. Seja porque você tem um aluguel, seja porque você tem um lugar para morar. Ah, mas eu não pretendo morar em um estúdio. Mas você tem. Exato, tá ali, exato. Ninguém te tira. Tá guardado. Teu patrimônio está guardado e está valorizado. Então, acho que já é um ótimo momento para, de fato, a gente entrar no assunto que todo mundo aqui quer ouvir. Sim. Que é como que vamos comprar um imóvel na região de Balneário Camboriú a partir de R$250 mil. Eu, particularmente, não tô acreditando muito, viu, Lucas? Assim, cara, num lugar onde é tudo um milhão, aqui em Balneário, qualquer loft, qualquer apartamentozinho, né? É R$600 mil. Exatamente. De um quarto. Então, como que aqui na região a gente vai investir com 250 mil, Mas Lucas? aí que tá interessante. Como eu te falei, o pessoal tá olhando Balneário e não olha Camboriú, né? Não olha Itajaí. Então, o mercado tá crescente muito nesses dois mercados, né? Principalmente Itajaí, né? Itajaí tem quase o dobro aí de população, se não tiver o dobro, né? Se tiver enganado aí de Balneário. E região industrial, né? Então, é uma região que exige que tenha público, construção para moradia. Então, nesse mercado aí você se dá bem. O que precisa é chegar nele, né? Às vezes ele tá lá escondido, lá o imóvel, no público, né? Para o mercado em si, mas ele tá bem, tá lá sendo construído, ele tá lá. Então, é só a gente localizar ele, que existe sim, tem algumas opções aí. Sem mais delongas. Vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe 3 opções e dessas 3 opções, cada uma tem um perfil de investimento. Então, eu trouxe uma que está em fase quase final de obra, né? Está quase entregando. Tem uma que está pronta e tem uma que está em fase inicial. Então, nós temos 3 perfis aí que dá para trabalhar, tá? A primeira delas, que está na tela aqui, que é o Alto da Colina. Esse imóvel ele fica lá em Itajaí, né? É um imóvel para um público que está procurando, de fato, a
a primeira compra de imóvel, né? Minha Casa Minha Vida. Legal. É até engraçado falar que o pessoal acha que não tem Minha Casa Minha Vida aqui na região, né? Até porque o Minha Casa Minha Vida é um programa do governo, né? Que já está há algum tempo e ele é necessário. Então, ele cativa e traz para si os clientes que têm algumas, não diria dificuldades, mas algumas nuances ali que fazem com que dificulte a compra do primeiro imóvel. Isso, falando no português, né? No brasileiro, vou usar essa expressão. Sim. É quem está começando, né? Está começando. É quem está começando, quem é assalariado, quem está começando a vida. Legal. E vamos continuar com a apresentação desse apartamento. Bom, ele fica na região de Cada BR, né? Fica lá nos Espinheiros. É uma região que realmente tem muita moradia. Foi um bairro feito ali para moradia, né? Local. Alguns dados aqui eu vou pular, porque eu gostaria de ir muito na questão depois do fluxo de pagamento, né? Então, é uma obra que tem 5 blocos, né? Uma obra grande. E, como eu falei, é pensada realmente no público da primeira compra, né? Foi praticamente liquidada, não tem muitas opções, né? Mas eu vou lá diretamente para a tabela, porque o que é mais importante é... Acho que o que todo mundo quer saber como pagar, né? Como pagar? Será que isso encaixa no bolso? Depois os detalhes de área de lazer que tem, a gente conversa mais. Mas tem área de lazer? Tem área de lazer. Oh, meu Deus do céu. É obrigatório isso aqui, né? Que isso? Hoje você tem que morar bem. Tem salão de festa? Tem salão de festa, tem academia, tem espaço pet, tem o que você imaginar. Não, claro, não é possível. Morar bem não existe valor, não existe preço, existe valor, né? Então... O que quer dizer? Não quer dizer que você pagando pouco, você vai morar num negócio que não tem nenhuma comodidade. E sim, tem que ter. Aí, às vezes, tem tanta comodidade quanto um prédio de altíssimo luxo aqui de Balneário. Lógico que cada um nas suas condições, os seus padrões de entrega, mas tem sim. Mas então você vai me apresentar um apartamento aqui de 250 mil? Esse é quanto? Esse é 307, tá? 307. Esse é um pouquinho mais. Mas como primeira opção, que tem área de lazer, que tem piscina, que tem salão de festa. Tem salão de festa, é tudo mais que você precisar. Meu Deus. O que acontece aqui, Pedro? Nós estamos hoje com um imóvel de 307.500, tá? Hoje o imóvel de 307.500, ele é praticamente não o inicial, mas a segunda linha de Minha Casa Minha Vida. Certo. Tá? Minha Casa Minha Vida, hoje, ela trabalha em volume de faturamento a partir de 210 mil. Então, não é o caso aqui de Itajaí e Camboriú, de você achar imóveis de 210 mil. Então, a gente vai para a segunda linha. 280, 320 seria a segunda linha, não segunda linha de construção, e sim segunda linha de imóvel, de valor de imóvel, né? Então, 300 mil é a segunda linha de valor de imóvel. É um público muito quente, é um público que tem uma aquisição muito boa, tá? Eu estou falando aqui de uma pessoa que recebe, por exemplo, 3 salários mínimos aqui. 3 salários mínimos. Então, pode ser o esposo e a esposa, pode ser talvez ele sozinho que ganha 3 salários mínimos, pode ser coparticipantes, né? Mas, vamos lá. Aqui está colocando que a entrada é 49 mil e a parcela mensal 854,27. Exatamente. A gente está falando de uma realidade, de uma pessoa ou um casal que ganha 3 salários mínimos. A gente está falando aí R$ 4.500, R$ 5.000. Como que uma pessoa que ganha R$5.000 vai ter 49 mil para dar de entrada? O que acontece? Existem condições que podem facilitar essa compra, né? A pergunta foi boa. Não é necessário, às vezes, que você dê os 49 mil. Não existe uma obrigatoriedade na tabela que faça com que você dê lá os 49 de entrada. Logicamente, tem construtora que solicita a seguir a tabela de venda deles. Certo. Por quê? Eu vou rapidamente pelo lado da construtora, né? A construtora, ela tem os seus fluxos de pagamento, tem que erguer a obra, enfim. Mas ela exige, ela dá um exemplo de forma de pagamento. Isso pode ser conversado. Isso é um paradigma que dá para quebrar já de início com o cliente. Porque muitas vezes o cliente recebe a tabela e fala assim, poxa, mas eu tenho que seguir daquele formato. Não, você pode questionar e deve em relação a como você pode pagar. Certo. Muitos fluxos de construtora só exigem que você determine os seus percentuais de pagamento durante a obra e pós a obra. Por exemplo, uma construtora que está cobrando um imóvel, né, vendendo um imóvel de 300 mil, durante a obra ela precisa desta unidade à venda de R$90 mil.
Como ela vai receber isso? Aí é um acerto com o cliente. Tá começando a melhorar a conversa. Então, veja, a construtora ela tem uma historinha para contar. Né? Ela precisa construir imóvel, ela precisa de dinheiro. Parte dessa grana, desse dinheiro, pode vir, por exemplo, de um banco. A Caixa pode subsidiar isso daqui. Então, não é obrigatoriamente que ele precise desses 90 mil também. Né? Existe lá a questão que a Caixa pode entrar com crédito associativo, a Caixa pode entrar com o próprio financiamento de obra. Certo. Isso para o construtor. E para o cliente, o que ajuda? Ajuda a fazer um fluxo melhor durante a obra de pagamento. Tá? Isso ajuda bastante. Então, um paradigma que a gente consegue quebrar já de início, não é promessa, mas é algo que dá para conversar, é como pagar a entrada e as parcelas mensais. E nesse caso? E nesse caso aqui, por exemplo, a construtora exige aqui, né, dá como condição, por exemplo, uma entrada de 49 mil. Tá. E 36 vezes de 854. O que quer dizer? Ela vai pedir logo na entrada um valor um pouco, uma gordura, e logo depois as parcelas mensais para fazer um fluxo normal, porque junto com essa unidade está vendendo outras, né? Deixa eu ver se entendi. Então, aqui ele está falando sobre uma entrada, são 36 parcelas e financiamento bancário. Tem mais alguma coisa depois? Tem um reforço ali, então é um reforcinho anual. Reforço de 4 mil. 4 mil, tá, né? Tá. Aqui anual, então, é uma vez por ano, né? Tá. Isso é importante também. Isso durante os primeiros 3 anos? Durante Exato. Quanto tempo? Isso durante 2 anos, né? Durante 2 anos. Colocamos 3, né? Colocamos 3 anos, na verdade. Ali, desculpa, 3 anos. 3. Isso. Legal. Vamos criar, então, um fluxo, por exemplo, que seja possível da construtora aprovar? Claro, olha só. Aqui, o que a gente pode tentar com uma construtora, não só essa, como qualquer uma outra, durante o período de obras, né? Se está exigindo 49 mil dos seus 315, a gente está falando aí de 15%. 15%. Né? Tá. Colocar entre 12% e 15%. Provavelmente, aí se os corretores vão ficar de cara comigo, mas eu não vejo problema em falar, provavelmente parte disso é para pagar comissão, parte disso é para pagar os honorários do corretor. Se o corretor quer ajudar o cliente a fazer a sua primeira compra, ele também pode abrir mão, né, da sua entrada total e receber parcelado. Polêmico. Então, a gente pode parcelar essa entrada. É porque assim, veja, tem que ser claro com o cliente. Né? O cliente ele tem que estar calçado do porquê que ele está pagando aquele valor. Isso é importante passar também. Então, os 49 mil, por exemplo, a gente pode dividir isso aqui em 3 parcelas. Nós temos aqui uma parcela mensal que também pode ser mexida. Por que não engordar a parcela mensal e diminuir a entrada? Por exemplo, vamos lá. Você tem alguma ideia que você está pensando? Eu tenho, mas fala. Vamos lá. 49 mil. Por que não trabalhar, por exemplo, com 30 mil de entrada e esse saldo de 15 você dividir durante as 36 vezes? Eu não vou fazer conta aqui na calculadora, mas daria a parcela de 1.100? Vamos fazer conta. Vamos lá. Ó, então a gente pega tá lá, falando 36 vezes. Então pega lá 15 mil, pega 19 mil, na verdade, né? Porque, veja, 49 mil é o valor total. Vamos tirar 19 mil já de cara. Tirar 19? Vamos colocar a entrada aí para 30 mil. 30 mil. Isso. No ato. No ato. Ok. Tá? Esse é um valor saudável para ambos os lados, né? Construtor e cliente. Ok. Faltou 19 mil da entrada. Faltou 19 mil. Dilui 19 mil em 36 vezes. A gente tá falando de 527. Tá. Soma 527 com 854. Mais 854. 1.300. 1.381. Isso. Legal. Essa é uma parcela que cabe no bolso do cliente? Possivelmente sim. A gente está falando de um salário mínimo aí. Então a pessoa vai estar disposta a queimar, né? A tirar do bolso mensalmente aí um salário mínimo. Se ganhar 4, ganha 3, talvez se aperte um pouco. Mas é um fluxo saudável. E se a gente colocar talvez um pouquinho mais aqui, para 1.600 a gente já mata o reforço anual. Também. Um pouquinho mais. Também. O reforço anual para a construtora, ela é uma ajuda ali no final, para além das parcelas, no final do ano vai entrar um reforcinho. Nada impede de você pegar esse reforço anual e colocar nas parcelas mensais. Até porque para a construtora, dependendo do caso, é até melhor. Até melhor. Porque todo mês ela está recebendo, não só de você, que é um comprador, e sim talvez dos 15, 16
né? Estamos falando aí de um Ô, Lucas, prédio com 5 torres, então... Vamos espremer. Qual que você acha que seria a menor entrada que poderia dar nesse apartamento? Veja... A menor. Uma entrada saudável para construtor é 10% do valor do imóvel. Certo. Tá? Se for em fase inicial, que aqui infelizmente não está nesse caso, mas em um outro melhor que eu vou apresentar está, a gente consegue trabalhar com 5 a 6%. 5 a 6%. Então, se fosse neste caso aqui, né, eu tenho que ser exato, sincero, neste caso 5% estaria dando o quê? 15 mil? Certo. Né? 10% é 30, né? 30 e 31, 15 mil. 15 mil seria uma entrada hoje... 15 mil seria possível aqui. Isso. Exatamente. 15 mil. Então a gente... Vamos lá. Aí você só precisa melhorar um pouquinho suas parcelas. 34. A gente precisaria, então, encaixar nesse fluxo 34. Certo? Então, exato. A gente faz 34 dividido por 36. Isso. Temos R$ 944. Aí... Opa! Beleza. Então, agora, mais os 500... Mais 854. Isso. A gente tem parcelas de R$ 1.798,44. É isso que diz... Essa conta está correta. Legal. Mantemos os reforços, possivelmente. Porque olha que interessante a tua conta. Só mais uma. Claro. Então, 15 mil de entrada, a gente consegue entregar uma proposta. Só a construtora vai poder dizer se aceita ou não. Isso. Lógico. Né? Não isso estamos prometendo. Não é pecado, não é proibido. Proposta não é ofensa? Proposta não é ofensa. Legal. Tá? Todo mundo está disposto a vender e comprar. Então, a gente tem que fazer uma proposta boa que a consultora aceite. Legal. Então, a gente está falando aqui de 15 mil de entrada. A gente anulou os 49. A gente está falando de 15 mil de entrada. A parcela mensal a gente aumentou, é lógico. Claro. A conta tem que fechar. Então, a parcela agora, ao invés de 854,27, a gente está falando de 1.800. É uma parcela mais puxada, mas esse é um imóvel que vai entregar quanto? 2027. 2027, são 2 anos. Exato. São 2 anos, vai entregar rápido. Um reforço anual de 400, vamos falar a verdade, né? Dá pra chegar, dá pra fazer um esforcinho e entregar. O reforço é interessante porque assim, ó, se a pessoa, digamos, a pessoa é uma supervisor de loja, é um gerente de operações, algum cargo um pouco acima ali que ganhe seus 3 salários, isso aqui é o 13º. É o 13º, verdade. Isso aqui é o 13º. Tá? Se tiver, às vezes, com um casal, é os dois. Recebe o 13º e faz o pagamento. Legal. E olha que interessante, ficou 200 mil de financiamento bancário. Quando entrega a obra no Abitse, né? Na entrega da documentação da obra, você financia. 200 mil, você precisa hoje estar recebendo em torno aí de R$6 mil por mês. Então, seriam lá seus R$6 mil. 2 pessoas recebendo isso consegue fazer o financiamento. 6 mil a renda da casa, né? Casa. 2 pessoas. Isso, exatamente. Legal. Na renda, você... E uma coisa importante, o pessoal pergunta também, tá, e qual que vai ser o valor da parcela, se é 215 mil, por exemplo? Quanto que eu vou pagar por mês? Isso aqui é importante também, a gente já consegue prever e passar essa informação. Geralmente eu falo o seguinte, por experiência própria, 1% do valor financiado. Então, se é 215 mil, 2.150 seria isso aproximado a primeira parcela. Porque na Caixa ou em qualquer outro banco você tem a tabela saque, a tabela praxe. A gente pode entrar isso no outro momento. Certo. Mas, mais ou menos, o balizador inicial é esse valor. Antes da gente partir para a próxima e para a gente fechar esse. Sim. Você acredita que se eu entregasse uma proposta onde eu dou esses 15 mil de entrada em 3 parcelas... 5, 5 e 5. E assumisse as 36 prestações de 1.798. Você acha que a construtora iria olhar com cuidado? Teria chance de aprovar? Com certeza. Claro que eu ia ter que ir bem calçado, né? Ia lá com uma espada e uma proteção. Você tá aqui brigar. pra isso, entendeu? Eu ia lá brigar. Legal, né? legal. Você tem que jogar pro corretor essa briga. Exatamente. O cliente não tá nem aí. Ele fala assim, ó, vai lá e tenta aprovar isso daí. Tenta isso. Deixa que o corretor vai pra batalha. Então, eu, na batalha, passaria as condições. Porque a construtora, Pedro, isso é importante que você perguntou. A construtora tem que ter a ciência que você tem condição e saúde financeira para fazer esse pagamento. Se você não tiver... A construtora também está calçada juridicamente
do retorno do imóvel. Não pensamos nisso. Mas a consultora vai perguntar como que está a saúde do cliente. Ah, ele trabalha em tal lugar. Opa, ele trabalha em tal lugar, a esposa dele trabalha em tal. Ah, no registro ali vai aparecer um histórico do cliente. Ah, ele está nessa empresa há 4 anos. Ah, ele está nessa empresa há 5 anos. Então, a consultora também não quer tomar o calote, né? Exato. Claro. Então, a consultora vai fazer essas perguntas. Ela vai entender, e é importante para o corretor passar, o histórico do cliente. De trabalho, histórico de pagamento. Isso é importante. Passou isso, a consultora está tranquila. Porque ela fez um fluxo, como eu te falei. Ela tem que bater lá, possivelmente, sua meta, né? De 30% durante a obra, 20% durante a obra, 40% durante a obra e o resto pós-obra. O resto pós-obra, ela vai receber do banco financiamento em 60, 90 dias. Isso para ela está tranquilo. Né? Durante a obra, ela tem que se acertar com o cliente, desde que satisfaça as condições dela. E aí, o cliente vai ter que fazer sua manobra e consegue. Isso aí é tranquilo de resolver. Então tá. É possível. Nessa primeira opção, então, para a gente resumir. Nós temos aqui um quadro onde a consultora apresenta a proposta de 49 mil de entrada, 36 parcelas de 854,27 e o financiamento no final de 215 mil. A gente está falando de um apartamento de 307 mil, apartamento de 307 mil, que vai entregar em 2027, final de 27. Tranquilamente, esse apartamento, o valor de locação, se você pegar esse apartamento e colocar para alugar de primeira, vai ser pelo menos R$2.000 o valor do aluguel dele. Exato. Pelo menos R$2.000. Eu falo com tranquilidade isso, porque hoje você não... conseguir, a tua ideia é boa. Se você conseguir alugar por R$2.000 por mês, você paga a parcela do financiamento. Já paga a parcela. Então, você não tira dinheiro pós-obra do seu caixa. Isso é importante. Pelo menos empata, fica 0 a 0. Fica 0 a 0. Já pra é um construir patrimônio, para construir um patrimônio de R$300.000. Exato. Então, assim, no final das contas, o cliente ele tem uma manobra financeira que ele precisa resolver durante a obra. Certo. Durante a obra, ele tem que pagar lá, tirar dinheiro do bolso, fazer um pagamento a mais, né? Ele tá fazendo patrimônio. Mas depois, meu amigo, depois que tá entregue, você faz as contas, né? Aí você vai verificar que o teu inquilino tá pagando o teu patrimônio. A gente precisa partir para os outros dois imóveis, então vou tentar acelerar um pouquinho. Claro. Estamos falando de um imóvel de 307 mil, cuja entrada sugerida é 49 mil, são 36 parcelas de 854 e reforço anual de 4.100, que é o 13º. Não tem reforço anual, né, meu povo? É só pegar o 13º e colocar aqui. É uma parcela um pouco mais gordinha. Isso. E que a gente passaria uma proposta para a consultora, e aí é onde eu quero chegar com você que quer alcançar o seu primeiro imóvel ou quer fazer um investimento e talvez assim, você pensa, puxa, mas para fazer um investimento do imóvel é muito dinheiro, vou ter que me desgastar, mas aqui a gente está com um corretor de imóveis que a missão dele é justamente facilitar o seu investimento e e tornar possível esse investimento. Então, qual que é a proposta que a gente passaria aqui? Anota aí. 15 mil de entrada em 3 meses, assume 36 parcelas de R$1.798. R$1.798. E aí, novamente, no final desse período de 36 meses, você faz um financiamento de R$215 mil com 275 reais, cujo o valor dessa parcela do financiamento vai dar em torno de R$2.150, R$2.300. Depois vai baixando, né? Se for na saque. Lógico, né? Depois vai baixando. Então, o que eu já quero colocar aqui? Lucas Tonin, qual que é o potencial de investimento desse mesmo apartamento de 300 mil quando ele ficar pronto? Olha, você tá falando aí pelo menos de uma cidade que cresce a 15% ao ano ali, né? A taxa de valorização. Então, se a gente for aplicar de uma forma calçada, conservadora, 15% nos seus 305, eu vi que você está fazendo conta aí, você me ajuda, quanto que dá? Olha só, no primeiro ano, 353 mil, no primeiro ano. 353 no primeiro ano. Você já está ganhando 15... mais 15%. Mais 15%. 406 mil no segundo. E no ano da entrega, vai estar valendo 466 mil. Isso. Uma forma conservadora, né? Um imóvel que vai valorizar obrigatoriamente por 2 motivos, né? Primeiro, pela correção obrigatória do INCC, né? E segundo, porque o mercado exige ali, o mercado é pujante, então ele ajuda a crescer
acima do mercado nacional. Né? Seguindo a regra normal de mercado. Então você ganhou 2 vezes o dinheiro. Olha que interessante. Ganhou 2 vezes. E a locação, pela lógica, 0,5. A gente vai estar falando de R$ 2.300 a locação. Sim. R$ 2.300. Aí eu te pergunto, hoje, para você alugar um apartamento por R$ 2.000 já é difícil. Correto? Hoje. Isso na região do Cordeiros, Sim, ali, sim. São Vicente, já é difícil. Daqui 3 anos, meus amigos, qual que vai estar esse valor da locação? É o que a gente está colocando. E sabendo que Santa Catarina bateu o recorde de pessoas vindo, né? Exato. Então a demanda tá aí, né? Ah, mas é muito, Pedro. Eu acho que não vai chegar nisso, não. Tá bom. Se você tá aqui na nossa região há mais de 5 anos, eu te pergunto, quanto que era o valor do aluguel de um apartamento desse há 5 anos atrás? No Covid, no Isso. pré-Covid. Quanto né? que era? É só pegar o pré-Covid e pós-Covid, você vai ver a diferença gigantesca. Com certeza, se você lembrar disso, você já vai ver que essa conta ela tá muito A fácil. demanda tá nas nossas costas aí em fileira. A demanda é gigantesca na região. Gigantesca. E aí permite com que você aumente até a locação. Claro. Então, por isso que a nossa locação aumentou. Né? A nossa locação teve um aumento de valor, escalonado, né, nos últimos 5 anos. Por quê? Porque a demanda tá aí, a demanda tá vindo. Tem trabalhador vindo de todo lugar do Brasil querendo morar aqui. Então, aumenta e isso precisa do produto, né? E tá aqui uma opção para você. Não precisa sair do aluguel, você tá gerando patrimônio. Aqui é a opção número 2. Tem a 1 ainda que é melhor. Bom demais. Lucas, vamos para a opção número 2, então. A opção número 2 vai virar a opção número 1, né? Porque a condição de pagamento é... Oh, meu Deus. Essa é a melhor ou não? Essa é a melhor. Joga então no próximo momento, então. Vamos falar da 3, então? Isso, vamos falar da 3. Vamos deixar a melhor por último. Então, para quem ficar até o final, para quem assistir esse episódio assim, para sair daqui já com uma posição, hein? Tá. Aqui eu trouxe uma situação interessante em Camboriú, porque esse imóvel ele já está pronto, tá? Pronto? Já está pronto. Ele já está pronto para morar, tá? Olha lá, as fotinhas dele lá, pronto para morar. Ok. Tá? Então é o seguinte... Pronto, é mais difícil de comprar, né? Não é tão difícil, também existem manobras aí, só que o interessante é o seguinte, aqui, até para quem quer fazer patrimônio é interessante. Porque, veja, o imóvel está pronto, então, quando o imóvel está pronto, você não tem o fluxo de pagamento durante a obra. Certo. Descarta isso. Opa, mas, poxa, vai ficar muito difícil, vai ficar muito complicado. Ok. Aqui está pedindo uma entrada de 68, o imóvel, né, 340 mil, que já é um valor interessante para a região, né? Estamos falando lá do Areias, lá em Camboriú. 340 mil, um apartamento de 2 quartos com uma vaga. Poxa vida, 68 mil, uma paulada, né? Poxa, mas veja só, aqui pode receber um carro como parte de pagamento. Certo. Aqui você pode fazer um fluxo bem menor, mas é possível, né? Visto com a construtora, isso a construtora vai ter que topar ou não, mas ela pode analisar, dividir essa entrada em 3 parcelas. Você não pode delongar essa entrada, porque você vai entrar com financiamento após ali de 270 mil. É muito baixo o financiamento, né? 2.700. O valor do financiamento... Aqui cai a mesma situação. É menos que um aluguel. Exato. Aqui cai a mesma situação. No máximo. E olha que interessante. Aqui você vai ter que dar uma pedalada na entrada, mas esse imóvel você coloca amanhã para locação. Sim. Então amanhã você está assinando o contrato lá, já está fazendo a entrada do financiamento, recebeu as chaves, Pedro. No outro dia você já liga para a imobiliária local ou você mesmo coloca numa imobiliária por segurança, né? Já bota em aluguel. Certo. O aluguel já começa a pagar teu financiamento. Você já resolve a questão do financiamento. Sim. Você fica com a entrada para pagar. E a entrada aqui você dá um carro. Hoje um carro aí, até os carros, né? Ficaram caríssimos. Um Kwid, né? Então, aqui é um Kwid, né? A lógica, a construtora vai ver se vai topar pegar o Kwid ou não, né? Mas o que eu pensaria aqui, e talvez muitos me julguem quando eu falar isso, mas essa entrada, eu não teria nenhum medo de fazer um empréstimo dessa entrada se eu tivesse nessa situação. E eu vou te explicar o porquê. Os aluguéis cada ano se tornam mais caros. Sim. Eu comprei um apartamento ali no bairro Santa Regina 4. Tá. Rua Bruxelas. Esse apartamento, eu comprei ele em 2020. Eu comprei ele em dezembro de 2020. Na época eu paguei 150 mil nesse apartamento. 155, para ser mais exato. Esse apartamento, na época, o aluguel dele variava de 900 a 1.000, 1.200 se tivesse mobília. 2 quartos?
2 quartos, um banheiro só, uma vaga de garagem. Prédio pequeníssimo. Você falou, não, porque você pode começar com salão de festa, com piscina, com área de lazer. Eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei errado lá, então. Então acho que faltou instrução, porque o meu não tem nada disso, tem nada. Mas veja, não tem problema, tá? Deixa eu só te interromper. Tá. Não tem problema. Não é obrigatório comprar área de lazer. Tem cliente que não gosta. Isso é importante você saber também. Tem cliente que vai pro aluguel que não quer área de lazer. Rapaz. Sim. Por que existe? Às vezes o prédio não é porque houve a condição lá do terreno de construir um prédio pequeno. Também pode ser. Mas tem público que não gosta de área de lazer. Entendi. Tanto é que tem regiões no Brasil... Tu pode pegar uma área de lazer. Curitiba tem piscina em vários empreendimentos? Tem. Mas, por exemplo, o uso da piscina se torna pouquíssimo. Por quê? Porque mais da metade do período do ano em Curitiba, a temperatura está ali, faixa de 18, 22 graus. Mas digamos que eu era do público que gostaria de ter isso, mas não tinha. Não tinha. Por que eu tô falando isso? Hoje esse apartamento de 150, ele vale 350 mil. Vale 350 mil. E o aluguel dele anual... ele tá na casa de R$ 2.300. Sim. Ou seja, eu pago de parcela nele R$ 1.200. O aluguel tá R$ 2.300. Isso em 5 anos? Sim. Ou seja, se na época eu não tivesse feito um esforço da entrada, e que num próximo episódio eu posso falar sobre isso, agora não vai dar tempo, mas se eu não tivesse feito um esforço de fazer a aquisição desse imóvel, hoje eu estaria pagando no mesmo apartamento R$ 2.300 para morar. Exato. Ao invés de R$ 1.200. Sim. Então, essa aqui hoje é a situação que você não pode... Quando você pensa na aquisição do imóvel, você não pode pensar no exato momento somente. Mas você precisa pensar em 5 anos, 10 anos. A gente vive numa região maravilhosa. Eu amo Balneário Camboriú. Eu acho que não tem lugar melhor para morar no Brasil que Balneário Camboriú. Mas... se você não tomar certos cuidados, isso eu estou falando para pessoas que vivem na vida real, que não ganham 15, 20, 30, 50 mil, que não jogam no tigrinho. Estou falando de pessoas assalariadas, que têm uma vida normal, que têm os problemas reais, ali, o trabalhador. Se não tomar certas preocupações, se não tomar certas precauções, na verdade... em pouco tempo, talvez essa pessoa não tenha condição de morar aqui. E o momento, ele é passageiro para algumas situações, né? Então, com toda certeza. Foi hoje fechado, amanhã vai estar mais caro. Exatamente. Amanhã esse imóvel ele não vai estar 340 mil. Vai então, estar lá um pouquinho mais, daqui a pouquinho um pouquinho mais, daqui a pouco não tem, né? E aí o vizinho já lança mais caro. Por quê? Porque a oferta e demanda, como eu falei, tá aí. Né? Com certeza. Então, aqui a gente tem um imóvel pronto de 272 mil, cuja parcela primeira parcela, né? Sairia em torno de R$ 2.700, R$ 3.000. A gente tem entrada de 68. Lembrando que essa parcela hoje ela é 2.700 a 3. Daqui 20 anos, daqui 10 anos, essa parcela vai estar o quê? Os 2.200, talvez? Pouco menos, não, até menos. Até menos? O importante, né? O pessoal que consegue pagar um pouquinho mais, né? Você traz as parcelas de trás amortizando, frente, né? Amortiza. Então, a parcela lá na frente, você traz ela pro valor presente, você paga ela sem os juros, né? Então, quer dizer, você consegue trazer o valor da parcela real ali, diminuir o teu juros, diminuir o teu custo final, né? Isso é importante passar também. Mas é uma parcela, como eu te falei, é uma parcela que cabe no bolso e o próprio aluguel paga. Sim. Né? O que tu falou do esforço, eu acho bem justo. Abrir mão, se esforçar, porque no esforço, talvez ali de um mês que você fez, você resolveu um problema e resolveu uma situação e entrou no seleto grupo de quem tem patrimônio de imóveis, né? Por um movimento ali simples. Não é um movimento complicado. Não. O valor, às vezes, pode te assustar no começo, mas como você mesmo falou, vamos sentar com o irmão, vamos sentar com o pai. Ô, pai, me empresta aqui um tanto, né? Faz aquele valor de mesada quando eu era criança que eu não recebia, você não consegue me ajudar agora, um pouquinho mais gordinho, né? Um pouquinho mais cheio esse valor. E eu digo uma coisa, para a compra de um imóvel, qualquer pessoa que tem uma consideração por você, ela vai fazer questão de ajudar. Claro. Porque aqui a gente não está comprando uma moto, você não está comprando uma viagem. Isso aqui é um patrimônio. Exato. As pessoas valorizam isso. Quando as pessoas veem que uma pessoa está se esforçando para fazer uma compra inteligente,
para de fato fazer um investimento que faz diferença em algo certo, algo de fato concreto, né? As pessoas elas têm elas de fato fazem um esforço ainda maior de dar. E eu digo com toda tranquilidade que foi assim quando eu comprei meu primeiro apartamento. Sim. Meu pai me ajudou com um pouco, meu sogro me ajudou com um pouco, e assim foi. E, cara, conseguimos. Na época, nem meu sogro e nem os meus pais tinham um imóvel. Por quê? Vamos ser sinceros. Comprar um apartamento não é para qualquer um. Não é simples, não é fácil. Sim. Só que hoje, eu vejo que isso é muito mais por falta de informação do que necessariamente por falta de condição. Sim, sim. Por muitas vezes não saber que tem oportunidades como essa. O financeiro nem sempre é o primeiro problema, né? Sim. Às vezes, na maioria das vezes, como você falou, a falta de informação é o grande problema da população. Grande problema. É. Então, Lucas, vamos para o terceiro. Aqui não tem muito segredo, né? É isso, é 68 mil de entrada, 270. Eu faria uma observação naquele ali, de talvez jogar uma proposta para a construtora, se a gente não consegue... Não pediria desconto. Eu faria o seguinte, se a gente não pode colocar o valor do imóvel como um custo mais alto. Por exemplo, ali são 270 mil mais 60 de entrada. Vai dar ali 350, 360. Você quer aumentar o valor financiado. Eu quero aumentar o valor financiado. Aí é uma conversa, uma pergunta boa, aí uma conversa com a construtora, né? Se ela topa, daí tem o ganho de capital da construtora, tem que olhar isso, né? Eu sempre que você falar comigo, eu vou sempre estar na balança bem no meio. Sempre 50% para cada lado. Ok. Por quê? Eu não posso supervalorizar o cliente, não posso supervalorizar a construtora. Legal. Então, entenda assim, tua pergunta é muito boa, há possibilidade, mas a gente tem que ver o outro lado, tá? O pessoal pergunta, dá para aumentar um pouquinho o valor da avaliação do imóvel? Isso vai depender do banco que fizer, né? A avaliação. Há possibilidade. Conversa com a construtora, é uma manobra financeira excepcional. Não é proibida, é permitida, isso é importante. Isso eu não sabia. Sim, você É pode. mesmo? Sim, você pode fazer essa manobra. Uhum. Por quê? Porque o que passa por trás dessa manobra são os custos. Certo. Aumentou o valor da avaliação? Show de bola. Quem que você está complicando? Qual lado da corda está sendo mais puxado? Da construtora. Claro. Porque ela vai pagar um ganho de capital daquele valor. Porque ela está te vendendo o imóvel por valor X, está avaliando por valor Y. Quer dizer, o valor da avaliação é o valor que vai pagar de ganho de capital. Certo. Então, se a construtora vê uma necessidade e um ponto positivo, com certeza ela vai fazer. Não é saudável financeiramente, para a construtora, tributalmente, né? Nos tributos falando para a construtora. Mas é possível. Legal. Uma outra informação justa aí que você passou. Vamos para a galinha dos ovos de ouro agora? Eu só vou... Talvez quem está assistindo aí esse episódio não tenha entendido o que a gente está falando. Ou seja, ali a gente está falando de 68 mil de entrada. Isso. E 270 mil financiado. O que nós estamos aqui supondo, tá? Isso aqui não é uma proposta final, mas o que seria uma ferramenta, uma possibilidade para que a gente pudesse tentar. Vou até fazer a conta para fazer bem certinho. É 270 mil, né? O valor de financiamento. Sim, isso. Mais 68 de entrada, correto? Uhum. A gente está falando de 338 mil. Tem momentos que o valor final ele importa menos do que a condição que você precisa para pagar. Então, o que talvez a gente poderia sugerir aqui? Vamos, após a construtora aceitar, a gente apresenta esse imóvel para o banco fazer a avaliação. Pode ser que o banco avalie esse apartamento? Em 380 mil. Isso é muito possível de acontecer. Por quê? Porque os imóveis aqui na nossa região, de fato, são caros. Mesmo no Areias, os imóveis são caros. E o banco, ele entende isso. Então, se o banco ele entende que esse imóvel vale 380 mil, ele vai liberar o quê? Faz aí 20%, 380? 80%. 380 mil vezes 80%. Por que 80%? Porque 20% de um financiamento bancário é o mínimo que o banco pede de entrada. Então, se você quer comprar um apartamento de 500 mil, o banco ele vai liberar no máximo 80%. Ou seja, entende que 50 mil você precisa dar de entrada. Então, vamos supor aqui, o banco ele entendeu que esse apartamento ele vale 380 mil. Ele vai liberar, nesse caso, 80% de 380 mil, que é 304 mil. Ou seja, a gente já pula de uma entrada de 68 mil para 304.
Pedro, mas você tá encarecendo um apartamento em 40 mil. Pois é, mas esses 304 mil vai te dar uma parcela de 3 mil reais. Você prefere dar 70 mil de entrada? Você tem 70... Se você tem 70 mil de entrada, show de bola. Faz o fluxo normal. Fez. Mas talvez se você não tiver, você dá 3 mil, você assume parcela de 3 mil só e você já tende a aumentar para negociar de 30. Isso, já diminui em cara. Já diminui bastante. Metade do valor. Enfim. É importante, é uma manobra. E até assim, ó, para te falar que é permitido. Quando você compra um imóvel Minha Casa Minha Vida, por exemplo, numa capital, lá eles colocam na tabela, valor de avaliação. Uhum. Você pode olhar isso. Uhum. Eu não estou falando bobagem aqui. Tá. Então, você pode olhar lá. Valor de venda, 210 mil. Valor de avaliação da Caixa Econômica, 240. Uhum. Há operações, Pedro, que no Minha Casa Minha Vida, você consegue comprar com 90% de financiamento. Meu Deus. E 10% de entrada. Esses 10% durante a obra. Uhum. Então, quer dizer, não é algo que não existe no mercado. Existe e também, às vezes, está mal informado. Então, tá ali, já está ali. A Caixa, por hora, às vezes, avalia acima. Por quê? Porque o valor que foi colocado do imóvel, que a consultora botou o seu valor de venda, está abaixo do valor da avaliação da Caixa. Porque a Caixa, realmente, o que você falou, entendeu que aquela região está mais valorizada do que... Nesse apartamento de Camboriú, eu falei, eu comprei ele por 155. O banco entendeu que aquele apartamento valia 180. Ou seja, liberou 80% de 180 mil. Então, 180 mil vezes 80%, ele liberou para mim 144. Eu tive que dar 11 mil reais de entrada. Imagina. Então, 11 mil reais de entrada. Você calçado de informação, com financeiro saudável, você fez a compra rápida, né? Nas condições suas, inclusive. Nas minhas condições. Na época, um aluguel aqui em Balneário, que eu iria pagar seria de 2.200 a 2.500. Eu fui, de fato, eu saí daqui do centro de Balneário, mas eu comprei o meu apartamento com 11 mil reais de entrada e assumindo parcelas de 1.200 reais. Imagina. Se cabe no bolso, tem que fazer negócio. Puxa vida, né? Isso é importantíssimo. Então, vamos para a última opção. Vamos falar a última, que é a primeira, opção. na verdade, que é a melhor de todos. É a galinha... melhor opção. Para você que... Quantos minutos de podcast até agora, Adam? 57 minutos. Então, para você que ficou aqui até agora, você vai receber a cereja do bolo. Lucas, passa para nós. Então, é o seguinte, essa obra aqui, eu trouxe ela especial. Por quê? Porque ela tem um fluxo realmente extraordinário. E ainda há de melhorar esse fluxo, né? Do que está na tela aí. Oh, meu Deus. É uma obra, resumidamente falando, é uma obra em Itajaí, né? Que vai começar no final do ano que vem a construção, entrega em 2030. Então, é uma obra a longo prazo. Por que é uma obra boa de fazer aquisição? Porque ela tem já esse fluxo durante a obra extenso. E aí, pós-obra, você tem aí um período tranquilo para você fazer captação de recurso ou financiamento. O empreendimento, ele tem 2 plantas. Ele tem uma planta de 1 quarto que é 278 mil, tá? E essa planta aqui de 2 quartos, né? Sendo uma suíte, interessante isso, por 375, tá? Certo. Mesma situação. Tem área de lazer, tem o que você quiser lá. Olha só, aqui foi feito um fluxo da construtora que até no começo eu dei risada lá. Eu falei, não, mas não é possível, é isso aí mesmo? É isso aí mesmo. A construtora pegou no seu período de obras e colocou parcelas iguais, 1.273. Isso pro apartamento de 375 mil. 375 mil. Então, durante a obra, você vai pagar 1.200 todo mês. Não tem balão, não tem entrada. Mas qual que é a entrada? É 30 mil? A entrada era 49. Não, você não entendeu. A entrada é 1.273. Não. Tá ali, ó, 59 vezes, ó, a entrada. Não. Entrada mais 59 de 1.273. Por quê? É o que eu te passei. A construtora, ela precisa receber esse valor durante a obra. Como vai pagar, o cliente decide. Vai entregar em 2030. 2030. 5 anos. Exatamente. Então, em 5 anos, 60 parcelas, 59, porque já diminuiu um mês agora da nossa conversa. Mês que vem vai diminuir mais um. Oh, meu Deus. Então, 1.273 todo mês. Ah, Lucas, eu não gostei, eu não tenho. Olha só como pode melhorar. Isso 2 dormitórios, 2 meses, uma suíte, vaga de garagem. Isso, 2 quartos sendo uma suíte, né? 45 privativo. Mostra a área de lazer. Eu não... Tipo, não pode ser que seja algo
bom, assim, de fato. Não... Porque se você não tem que dar entrada, parcela de R$ 1.200, Olha aí, só ó. pode ser algo muito... 3 torres gigantescas, muito né? simples. Fica lá na Murta. Ó, quadra poliesportiva, academia, salão de festa, cinema, beauty care pra mulherada, sala gamer, tudo isso daí. Elevador, importante. O pessoal às vezes pensa, tá baratinho, não tem elevador. Não, tem que ter, né? A partir de 4 pavimentos tem que ter elevador. Tudo isso daí. Mobiliado, decorado, consultor entrega lá, tá tudo certo. Coisa boa, né? E com R$ 1.200. Com A 1.200. barreira de entrada para quem quer fazer esse investimento é R$ 1.200. E vai melhorar, por quê? Porque é o seguinte, tudo tem conversa que pode melhorar. Então, por exemplo, se você tem uma condição de dar uma entrada um pouquinho melhor, porque veja... Melhor que R$ 1.200. Ó, mas olha que interessante. Você precisa pagar 59 vezes de 1.200. Certo. Tá? Até faça para mim aí, se tu puder, aí, Agora, 1.273 vezes 59. A gente fazer um cálculo 273 com 38 centavos vezes 59. Vezes 59. 75.129,42. A construtora precisa de 75 mil durante a obra. Tá. Você pode fazer uma conta ali, por exemplo, de dar... Dividido por 5 anos, eu vou colocar. São R$15 mil por ano. 15 mil por ano. Boa conta que você fez. Então, Tá. por exemplo, vamos fazer uma conta melhor. Então, se é 15 mil por ano, vamos fazer... por exemplo, uma outra conta aqui. Você tem 15 mil. Dá um reforço de anual. Todo mês de dezembro você dá 6 mil. Tá. Tá? Coloca 7 mil aí. 7 mil. Então ficou 8 mil, né? 8, isso. Tá, divide por 12. Não posso falar o número. Ficou pesado. Ficou pesado? Ficou 666. 666. Vamos colocar assim. Tá, então 667. Tá, coloca aí Pronto. R$700 a parcela. Isso. O restante desse valor você dá um balão anual. Você pode fazer essa manobra também. Então você... Lucas, eu não tenho condição de pagar 1.200, é muito. Às vezes a pessoa realmente não tem a condição ali de aportar todo mês 1.200. Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente tá falando aqui, vamos ser sinceros, a pessoa para fazer a compra de um apartamento é muito difícil se ela não ganhar pelo menos 4 mil. Sim. Vamos ser bem Os realistas. custos dela, né? Bem realista aqui, né? Porque, de fato, uma pessoa... Eu acho que uma pessoa que ganha 3 mil, mas é bem obstinada, bem determinada, eu acho que pode encarar sim. Sim. Eu com certeza faria isso. Com certeza mesmo. Vamos deixar 3 mil sim. Vamos deixar 3 mil sim. Porque a gente tá falando daí de 12 mil reais. Por que 12 mil? Eu tô pensando já que 3 mil reais é o que vai dar ali no 13º. Tá. Então, 12 mil... Dá R$1.000 por mês. R$1.000 por mês, isso. Então, assim, é um valor... 30% do... É um valor que cabe no bolso de muita gente. E talvez a pessoa não recebeu essa informação. Aqui, você está fazendo também o quê? Fundação de patrimônio. Você está comprando imóvel para deixar lá na frente. Durante o período de obra, você está pagando seus 75 mil no imóvel de 375. Uhum. Então, lá quando entregar, aqui tá financiamento 360 vezes de 834, foi uma simulação da Caixa, tá? Tá. Aí esse valor você faz com a Caixa Econômica, porque você vai ter lá seus 200 e... São 75, vai ter os 300 mil para financiar, né? Tirando os 75, parcela vai dar 3 mil por mês. Né? Concorda? Concordo. Então, 3 mil naquela região tá super dentro. Até porque... fatos extraordinários. Você pode até diminuir isso aqui, conforme eu falei nas outras conversas. Você pode diminuir esse valor, você pode aportar, dar um carro. Lá na frente você ganhou um 13º um pouco maior, você diminui um pouquinho. O que você puder trazer para valor presente, melhor ainda, que você foge dos juros. Sim. Né? Então, assim, é uma compra que dá para fazer tranquilamente. Vamos agora aos pontos finais aqui. Para fazer a aquisição desse apartamento, precisa aprovar o financiamento agora ou só no final da obra? Não, aqui tem 2 cenários. Você Diga. pode aprovar no final da obra, como você pode aprovar, fazer uma pré-aprovação no crédito associativo com a Caixa. O que acontece? Nesse caso, a construtora ela está pegando dinheiro de um banco para fazer a gestão do patrimônio dela, para fazer a obra. Ok. Então, você faz uma prévia, que é uma pré-aprovação na Caixa Econômica. A gente chama de crédito associativo. Esse valor você não vai pagar agora. O financiamento teu vai estar congeladinho.
só vai pagar lá na frente. Você só Mas vai precisa aprovar agora. você fazer uma pré-aprovação agora, tá? Ou você também pode, aí vai ter que conversar com a construtora e fazer a aprovação lá na frente. Não tem problema. O financiamento você só vai pagar quando a obra estiver pronta. Então agora você só vai pagar o fluxo que está dentro do período de obras, né? Que são esses 59 de 1.200 aqui. Então você tem 2 cenários. Ou faz por crédito associativo, congela o financiamento começa a pagar só lá na obra. Você não pode pagar um financiamento antes da obra. Certo. Né? Por lei, isso aí não é permitido. Né? Financiamento você só paga de um produto que está Mas pronto, documentado. Eu pergunto isso porque talvez tenha pessoas escutando esse podcast e pensando o seguinte: poxa, eu tenho R$1.000 por mês para pagar. Eu tenho os 15 mil por ano para pagar. Sim. Isso não é problema. Mas eu tô com restrição no nome. Eu não tenho crédito hoje no banco para fazer. Talvez não aprove agora. Talvez não aprove. Sim. Então, para quem tá com esse pensamento que talvez possa não aprovar, ou que seja, a gente está falando aqui da pessoa que está fazendo o primeiro investimento e que está saindo do zero. Mas talvez tenha pessoas também que pensem o seguinte: cara, eu quero investir. Pessoa que já tem patrimônio, que tem uma renda que não vai entrar na minha casa, na minha vida, e quer investir. Como que a gente poderia fazer? Na verdade, assim, até uma situação importante. Quando você faz a compra do imóvel que está na planta, seria um dever do corretor fazer todo o auxílio e prestar consultoria, não só ali no pagamento da entrada, e sim ter um despachante, né? A própria construtora por si só, em vários casos, tem um despachante interno, faz uma consultoria interna. Quando uma pessoa está com nome, não vou usar a palavra nome sujo, mas está com restrições, você pega e você senta com a pessoa e conversa. Olha, o despachante vai alinhar isso com o cliente. Olha, precisamos que o score teu aumente até o período tal, né? Você precisa colocar isso aqui em dia. Lá na frente vai autorizar. Então, você tem 3 anos, você tem 5 anos, no caso aqui, para fazer um ajuste de restrição. Nesse período, a consultora não vai levar muito em conta as suas restrições, porque você está fazendo um pagamento mensal ali, está tudo certo, vai fazer um contrato de compra e venda, você vai participar dos pagamentos como outros compradores. Então, precisa fazer, sim, uma consultoria com esse cliente. Fez a consultoria, viu as suas necessidades, a gente consegue ajustar. Isso é importante que o cliente procure. Legal. Um despachante dentro da obra, tá? E em muitos casos a construtora tem, se a construtora não tem, o corretor tem para indicar. Por hora, geralmente não tem custo. Para quem está assistindo a gente, você tem alguém para indicar? Temos. Eu trabalho com despachante, inclusive, já há anos, né? Que faz tudo isso. Por quê? Porque o corretor ele não consegue ter domínio sobre todas as áreas. Sobre todas as áreas. Então, é bom ter um despachante para... como que faz lá, por exemplo, aprovação na Caixa? O que precisa de documentação? Olha, mande para nós aqui a documentação que o despachante pede. O despachante faz tudo isso. Até porque, geralmente, lá no financiamento bancário, o despachante tem o seu valor que é agregado lá que ele recebe. Então, ele tem as suas remunerações também. É um plus, né, que você ganha ali quando você fecha uma compra com financiamento. Importantíssimo isso. Você está pensando muito nesse imóvel, né? Eu tô... não tem como não pensar. Vamos lá. Esse imóvel de 375 mil, qual que é o potencial de investimento realista? Pé no chão. Para quem tá... Coloca o microfone um pouquinho mais reto aqui para você. Você tá falando em relação a quanto que ele vai valorizar. Isso, quando ficar pronto. Colocamos um pouco mais pés no chão. Tá. Né? O mínimo exigido, 10% ao ano. 10% ao ano. Então, a gente tá falando aí de 30 mil por ano, né? 37, né? 37.500 por ano. 37.500 por ano de valorização, né? Juros compostos. Então, no outro ano já vai estar um pouquinho mais. 37 mil que você ganha de valorização por ano durante a obra. Então, você comprou hoje esse imóvel por... 10% primeiro ano, 412. 10% já vai para 440, depois vai para 470. 375, mais 10% do primeiro ano, 412. Mais 10% do segundo ano, 453. Mais isso. 10% do terceiro, 499. Mais 10% do quarto ano, 549. Mais 10% do quinto, 600 mil. 600 mil. Conservador, né? Dentro do que está entregando. Muito conservador, né? Por que tão conservador? Porque, assim, o cenário...
nós não podemos prometer, nós não somos videntes, nós podemos prometer lá 20% que o mercado entrega. Até porque, às vezes, o valor que a gente recebe nas mídias aí, na internet, o balneário cresceu 22%. Esse é um valor médio. Às vezes, lá na Frente Mar cresceu, estou usando balneário, mas vou usar Itajaí também como referência, às vezes o Frente Mar cresceu 40%, mas o bairro X cresceu 8%. A média é simples, pega, soma tudo, divide pelo seu valor equivalente e dá lá o seu percentual. Por que o conservador? Porque o conservador vai ter um valor que assim, olha, isso eu consigo te entregar. Entendi. Isso aí é o que está real no mercado. Tá? Porque a gente tem que ter os pés no chão que tem um valor de fato real. E é um valor que ele vai realizar. Então, todo ano ele está recebendo seus 10%. Mas aqui a gente poderia falar muito tranquilamente... esse apartamento ele tem um valor inicial de 375. Sim. Cara, o meu palpite, eu digo meu palpite com base naquilo que eu tenho visto dos últimos 17 anos de Balneário Camboriú. 17 anos de Balneário Camboriú e das aquisições que eu fiz desde 2020. Ou seja, desde 2020, por ter feito a minha primeira aquisição, eu acompanho de fato o mercado. Eu acho que seria muito difícil em 5 anos esse imóvel na planta não dobrar o valor. Sim, muito difícil. Ainda mais assim, Itajaí, né? Que é uma cidade que está crescendo. O pessoal não percebe, mas está crescendo muito, né? Demais. Isso para áreas que nem é tão... Ali o São Vicente está expandindo a ponto de... Daqui a pouco vai chegar em Brusque, né? Do outro lado da BR, como da 101 já está construindo, né? Então, assim, é um apartamento que aqui a gente fez uma previsão de valorização extremamente pé no chão. No meu palpite, eu não diria nem realista. Eu diria pessimista, Pedro. Sim. Mas que é legal as pessoas saberem, justamente para entender que a gente está lidando aqui com cenários onde você não vai se decepcionar. Com cenários mínimos. Eu tranquilamente colocaria aqui que esse imóvel pronto, em 5 anos, ele vai para 800 mil. E daí a gente volta para aquela conta, né? Pensando na pior previsão, que foi o que você passou, 603 mil. É um apartamento que o valor de locação... com toda certeza, ele vai partir de R$3.000 o aluguel. Sim. Pensando numa previsão mais otimista... E tem vários cenários, né, Pedro? Você comprou por 375, lá na frente vai estar valendo mais. Você durante a obra, você está valorizando, você não está perdendo dinheiro. Então, você está pagando lá seus 1.200, seus R$1.000, seus 2.000, mas seu imóvel amanhã já está 400 mil. Eu optei por sair do jogo, né? Uma próxima conversa a gente pode falar disso, né? Eu não quero mais a obra. Não quero mais. Quero sair dessa obra antes de 2030. É possível. Você realiza. Você realiza. Você vende esse imóvel, né? E você realiza aquilo que você já... Além do que faz você um upgrade, pagou, né? Vai para outro. Exato. Então, assim, tem uma forma de ganhar também nesse formato. Então, a pessoa ela vai estar ganhando de uma forma ou de outra. Isso sem dúvida alguma. A gente sempre fala que uma compra bem feita, ela tem resultados positivos, né? Agora, imagina aqui para um jovem ou para um casal que talvez ainda não está namorando, está planejando um casamento, pensar o seguinte, que hoje vai investir R$1.200 por mês e daqui 5 anos vai entrar para morar no seu apartamento, no próprio apartamento, não vai estar pagando o teto de ninguém, vai estar pagando o próprio teto. Por R$834. Pensando aqui na nossa região, você vai estar pagando 1/3, 1/4 do que seria um aluguel. Exato. É muito significativo. Isso eu vejo que além de construção de patrimônio, é você justamente prezar pela sua qualidade de vida. Porque, vamos ser sinceros, o aluguel, moradia, é a maior parte dos custos de qualquer pessoa. O normal. Então, você fazer um planejamento desse, você pensar que você vai estar morando no seu próprio imóvel com parcelas de R$834, pelo amor de Deus, aí é para... É para enlouquecer. Então, para finalizar esse nosso episódio, eu vou fazer uma pergunta que para mim está muito claro. Mas se fosse você hoje, qual dessas opções você compraria? A última que foi a primeira, né? Eu sempre deixo o melhor por último, né? Condição, fluxo, né? Localização,
a gente sempre olha alguns pilares, né? Acabamento, construtora consolidada, isso é importante passar também, né? Um cuidado básico que o cliente tem que ter, que o corretor tem que passar, é o histórico da construtora. Assim como a construtora pede o histórico do cliente, você também tem que passar o histórico da construtora. Então é importante isso. Não que as outras não tenham, e tem também, logicamente, eu trouxe 3 que eu confio e conheço, mas a última, ela te entrega diversas condições positivas para o cliente. Fluxo, né? Como eu falei. Então, a última será, né? A minha opção, com certeza. Show de bola. Bom, para quem se interessou por alguma dessas opções e quer ter mais informações e quer talvez fazer uma simulação, como que faz? Como que a gente pode trabalhar? Como que você pode atender essa pessoa? Claro, eu faço questão de atender pessoalmente. A gente tem o atendimento pessoal, o atendimento online também, né? Vou deixar meu Instagram e meu WhatsApp. Por favor. Qual que é o seu Instagram? Pode falar direto para aquela câmera. lucastonin.consultor e meu WhatsApp é 41 99593 5000. Tá? Chama lá no WhatsApp, chama no Instagram, pede lá a simulação, a gente faz na hora. Não tem custo a simulação. Lucas, eu tenho condição tal de pagar. Pode mandar lá um resumo, né? Eu faço sempre algumas perguntas, né? Vou fazer algumas perguntas, vou conhecer o cliente, né? Olha, Pedro, você trabalha com o quê? Você mora em Itajaí? Você mora em Camboriú? Esse produto é para moradia? Esse produto é para investimento? O que você está pensando nos próximos 5 anos? Através disso, né? Nós fazemos uma reunião, fazemos uma simulação sem compromisso. Isso é importante, sem compromisso nenhum. E nessa simulação, aí o cliente decide se vai ou não. Geralmente a taxa de absorção é bem boa, é bem positiva. Coisa linda. Maravilha. Lucas, eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui e mostrar eu que agradeço o convite essas aí, opções pra gente, porque de fato isso é libertador. Claro. Isso é algo que muda de fato a vida das pessoas. Isso mudou a minha vida. Falo com toda a tranquilidade que uma das melhores decisões que eu tive foi de fazer a aquisição do meu primeiro imóvel em 2020. Não parei também, né? Você entrou nesse game. Eu entrei nesse game, tô forte nisso, porque eu vejo que quem compra terra não erra. Exato. E no final das contas, isso aqui é renda passiva, é investimento. Exato. Não tem como dar errado. E investir em imóveis sempre deu certo. Nunca... você pode ver outros tipos de investimento que pode dar problema, pode dar queda, pode dar noticiário. Imóvel nunca deu esse tipo de problema. Não tem isso. Né? Pandemia, subiu. Subiu. Né? Deu uma crise. Tem gente comprando. O mercado que mais emprega hoje no Brasil, dos mais empregadores, a construção civil. Uma conta que eu sempre faço, Lucas, pra gente fechar, é o seguinte. A gente tá falando aqui de um imóvel de 375 mil. 375 mil. Sim. Vou fazer uma conta simples, mas que é para todo mundo entender. 10% ao ano. 10% ao ano são 37.500. Dividido por 12 é 3.125. Eu sempre penso o seguinte, do que eu tenho hoje. Eu tô ganhando por mês 3.125. Exato. Uma conta especial. Eu tô ganhando isso. E aplicando R$1.000. Isso. R$1.000. Eu penso, cara, eu tô ganhando 3.125. Aí vamos falar assim, é tigrinho, isso aqui como que é pirâmide. Nada. Não, na verdade você tá trabalhando com a matemática a seu favor. Exato. Você tá usando a matemática a seu favor. Sim. Você tá comprando produto, tá pagando parcelado, ele tá sendo... tá tendo sua valorização mensal. E a hora que você quiser sair do jogo, é o jogo que você entrou, você sai. Você quer entrar em outro jogo, você entra. Esse jogo do imóvel é um jogo muito bom. E exatamente, cada movimento que você faz é como um jogo. É uma carta que você vai jogar, uma carta que você vai trazer. Essa operação que você fez é justíssima. Justíssima. Vamos encerrar por aqui. Queria que você desse as considerações finais para quem está assistindo a gente. Sim. E de fato a gente encerrar esse episódio, porque eu acho que já foi muito conteúdo e conteúdo prático, conteúdo para quem quer dar o primeiro passo, para quem quer dar passos ainda maiores, né? Talvez você olhe assim, poxa, Pedro, R$1.000 para mim é um valor pequeno, eu posso investir mais. Talvez a gente trabalhar uma carta aí de 2, 3 imóveis dentro desse valor. A gente vai estar falando de investimento aí no final de 1.200.000,
com R$3.000 por mês, né? Exato. Então, há possibilidade, né? Pedro, eu quero te agradecer mais uma vez o convite aí. Eu acho que é importante que nós passamos aos clientes realmente as dores, né? E sanar essas dores, né? Me coloco à disposição para qualquer dúvida que você tiver. Você que está querendo comprar um imóvel e está com medo, está com receio, né? Não sabe o que eu faço, né? Será que vale a pena? Será que eu posso, né? A pergunta grande para quem está comprando o primeiro imóvel é: será que eu posso, né? Será que eu posso comprar? Será que eu tenho condição? Eu estou à disposição justamente para tirar essa dúvida para você. Então, eu me coloco à disposição, meus canais estão aí no nosso podcast. E, mais uma vez, agradecer aí o seu convite. Foi um prazer aí trocar a figura contigo aí de uma maneira prática e bem pontual. Maravilha. E para você que acompanhou esse primeiro podcast do Construindo Patrimônio, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você não escute isso apenas como mais informação, mas que você comece a projetar investimento, que você comece a projetar a sair talvez do passo zero, do marco zero e iniciar com investimentos, porque o esforço que você vai fazer hoje, você vai ser muito, mas muito bem retribuído e recompensado no futuro. Então, eu agradeço a sua atenção e, como o Lucas falou, se você tem interesse, isso fez sentido para você, se você vê que isso é algo que de fato vai ser vantajoso, vai poder te ajudar, entre em contato com o Lucas, é um corretor da minha confiança e que com certeza vai poder te ajudar nessa empreitada. Então, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.